Bom dia a todos, bom dia a todas. É um enorme prazer recebê-los hoje dentro dos nossos ciclos de palestras do Núcleo de Estudos Avançados da Unesp, o NEAV. Agradeço aqui o nosso pró-reitor, o nosso vice-reitor, professor César, que está nos coordenando, orientando, e agradeço enormemente o convite aceito pelo professor Cristóvão Buarque. Professor Cristóvão Buarque, um estudioso da educação, mas permeou, né, além da universidade, permeou no Ministério da Educação, permeou, né, no Senado, e tem uma vasta história de estudos, de livros, e hoje ele irá nos presentear, né, com os desafios do ensino superior para ser um atalho para a democracia com humanismo. Nós estamos um pouquinho atrasados, né? Eu, obviamente, não vou contar todo o currículo do professor Cristóvão Buarque, porque é desnecessário. Então, eu vou passar a palavra a ele. Agradeço os presentes, aqueles que estão tentando nos acompanhar pelo YouTube. Peço desculpas por algum problema técnico, mas a palestra será gravada e posteriormente disponibilizada no nosso site. Então, muito obrigado ao nosso gestor, né, da Biblioteca Mário de Andrade, por essa oportunidade, e passo a palavra, então, professor Cristóvão, muito obrigado por a sua presença conosco hoje. Eu que agradeço, professor Eduardo, e o senhor vai ver por quê. Coerente com o tema do futuro, eu dou bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, conforme a hora da pessoa que estiver nos vendo. Gravada essa conversa. Quero dizer que o atraso não são esses minutos. Eu me sinto atrasado em 40 anos, porque é o tempo que faz da publicação de um livro meu pela editora Unesp, e que, sinceramente, é um dos que me dá orgulho ter escrito, que chama-se A Aventura da Universidade. E, no fundo, o que a gente vai conversar hoje é a continuação dessa aventura no futuro. A aventura que já tem 1000 anos da universidade. O que é que vai acontecer daqui para frente? E eu quero começar a falar do futuro lembrando um fato importantíssimo para a humanidade que aconteceu nesta semana. As lições da COP30, que faz poucos dias foi concluída em Belém. Se analisarmos as conclusões, vamos dizer, claro que foi boa a COP. Todas as 29 anteriores foram importantes, é um tempo novo, mostra uma preocupação que já deveria estar há algum tempo mais, mas de qualquer maneira, é uma preocupação com as mudanças climáticas, com as catástrofes que virão dessas mudanças. Mas foi frustrante também, como todos sabem, porque não se conseguiu colocar coisas concretas, calendários, ou, como ficou conhecido, o mapa do caminho para barrarmos a continuação do uso do combustível fóssil como o elemento energético do progresso. Nesse sentido, foi um fracasso. E um fracasso que pode custar muito caro, porque o uso desse combustível no ritmo que nós usamos por mais 5 anos, alguns dizem até menos, pode levar a temperatura do planeta ao que chamam de ponto de não mais retorno ao equilíbrio tradicional da natureza. E essa lição da COP, que eu quero chamar vocês a refletir, é nós perguntarmos por que uma coisa tão óbvia quanto a necessidade de barrar o uso de petróleo para barrar o aumento da temperatura do mar, para barrar as catástrofes consequentes na vida das pessoas que moram à beira do mar, do desastre agrícola que ocorrerá. Por que uma coisa tão óbvia demora? Para mim, o que acontece é que a COP se realiza dentro do espírito democrático, mas o futuro do planeta tem que ser discutido no tema do humanismo.
E hoje há um choque, há uma contradição entre humanismo e democracia. Porque o humanismo é uma questão planetária e de longo prazo. Democracia é uma questão nacional e de curto prazo. A reflexão democrática é em função do calendário eleitoral, do mandato dos dirigentes. Mas o calendário humanista é em função da história permanente que nós desejamos para a humanidade. A democracia fala em povo. Na verdade, devia falar em maioria da população, mas fala em povo. O humanismo fala em humanidade. Ali na COP e em todas as reuniões que nós temos internacionais, os dirigentes chegam falando em nome do seu povo ou da maioria dos habitantes de seu país que a elegeram. Não chega ninguém falando com o sentimento político da humanidade. Esse sentimento ainda é filosófico, ético, não é ainda político. Não há um sentimento político de humanidade, mas já há uma carência, necessidade de pensar a humanidade. A humanidade ainda é uma questão dos filósofos, não dos políticos. Essa é uma lição que a COP nos traz, os resultados dela, para pensarmos o futuro do mundo, da humanidade. E aí dentro vamos entrar no tema universidade, graças até ao título, sugestão do professor Eduardo, como vocês vão ver. Só para fechar essa lição, humanismo versus democracia, que a COP nos mostrou. Mostrou, de fato, ali houve um choque. Quer ver uma coisa interessante? Se você analisa o que disseram os filósofos, os ambientalistas, os militantes, nos corredores da COP, você vai ver que eles falam em nome da humanidade. Mas se vocês ouvirem o que falaram os representantes dos governos dentro das salas de decisão, eles falaram em nome de suas respectivas, da sua respectiva população. No corredor estava o humanismo, na sala de decisão estava a democracia. Temos que casar esses dois entes. Ninguém imagina que acabar a democracia vai trazer o humanismo, vai ser pior. Mas se continuar a democracia prisioneira do presente e da nação, da maioria dos habitantes de cada país, não vamos ter um futuro para a humanidade. Se vocês olharem, só para fechar essa lição, os políticos, e eu ainda tenho um pouco um chapéu deles, até pouco tempo disputei eleições e tive cargos públicos, embora nunca tenha tirado o chapéu de professor, de economista, eu diria até de filósofo. Os políticos, eles ainda estão no tempo em que o mundo era a soma dos países. Mas nós estamos em um tempo em que cada país é um pedaço do mundo. Cada país é um pedaço do mundo. Cada ser humano é um pedaço da humanidade. Mas isso é teoria. Na prática, o mundo ainda é a soma dos países. O mapa mundo é cheio de cores, uma cor para cada país. Mostra que a unidade, a identidade é a nação, não é o todo, não é o mundo. Isso é um exemplo do choque entre humanismo e democracia, e que vem de uma evolução que eu tenho trabalhado em diversos textos, já até antigos, em que eu mostro como foi a evolução da humanidade, em que não vamos aqui tomar muito tempo para isso, porque o nosso tema específico é o papel da universidade. Todos sabem que nós somos produtos de uma evolução que fez o chamado Homo sapiens. O que eu tento colocar é que nós tivemos outras mutações ao longo desses poucos milhões de anos em que surge o Homo sapiens. Por exemplo,
temos o sedentarismo. Quando o Homo sapiens deixa de ser um caminhante, saindo da África em direção ao mundo inteiro, e passa a sobreviver dominando a agricultura, eu creio que é um novo Homo sapiens. Biologicamente igual, mas mentalmente diferente. Quando esse Homo sedentário descobre a racionalidade, em que ele descobre que ele não está fazendo parte da natureza separada dentro dela, mas vendo-a separadamente, surge um novo ser humano. A primeira mutação dessa mental a gente pode localizar na Mesopotâmia, por exemplo. Pode ser em outros lugares. A outra a gente pode localizar na Grécia. Até a Grécia não havia esse sentimento de que o homo estava aqui e a natureza estava ali, e nós olhando para ela e tentando entendê-la. O Homo sapiens estava dentro da natureza, como em grande parte de algumas tribos indígenas até hoje. Ainda são os animistas que falam com a natureza. Essa racionalidade depois deu um salto quando surge o Renascimento, até porque a racionalidade ficou interrompida desde a queda do Império Romano. O Renascimento trouxe logo depois um outro tipo de ser humano, que é o ser humano industrial e produtivista, que surge a partir do final do século XVIII e o século XIX, em que, de repente, descobrimos as máquinas para fazer aquilo que nós fazíamos com as mãos e com algumas ferramentas. Desde o Neolítico, a gente já usava pedras. Começamos a usar teares, começamos a usar arados mais sofisticados e aumentamos a produtividade. Talvez essa tenha sido a maior das revoluções que ocorreram na mutação do Homo sapiens, salvo a atual, digital, global. Essa revolução industrial, ela aumentava a produtividade, ou seja, fabricar mais das mesmas coisas. Cadeira, mesa, sapato, comida, a casa. A casa até que não se aumentou a produtividade, era aumentar a produtividade dos mesmos bens que a gente usava. A partir do século XX surgiu uma outra revolução. Em vez de aumentar a produtividade apenas, nós passamos a inventar coisas novas. Não havia essas invenções até o século XIX, salvo de alguns bens que não eram privados para o consumo. O trem, o vapor, são máquinas sociais, porque servem a todos. O consumismo surge no século XX. E aí surgiu um novo Homo sapiens, do qual nós somos parte. Nós somos o Homo sapiens consumista. Só que agora surgiu um diferente nas últimas décadas, que é superconsumo de uma maneira global, que alguns chamam do antropoceno, em que a tecnologia é capaz de mudar o próprio planeta. Por exemplo, na mudança do clima. Pois bem, o que eu tenho colocado, e tem tudo a ver com essa conversa, é que hoje nós somos o Homo sapiens crucis, na encruzilhada. Na encruzilhada entre, como pode-se ver pela projeção, indo numa direção de um desenvolvimento que alguns chamam sustentável, eu prefiro chamar de harmônico, entre os seres humanos e deles com a natureza, ou a continuação do desenvolvimento das últimas décadas, que é predatório, que leva às tragédias, especialmente duas. A tragédia climática, que pode levar, eu não diria até o fim da humanidade, mas a um período trágico por séculos, e a outra crise, que é moral, a desigualdade ficar tão acirrada entre os seres humanos que nós vamos começar a nos sentir diferentes dos outros. Uma espécie de bifurcação entre Homo sapiens, super sapiens, neo-homo sapiens, e outros que a gente vai chamar de neandertais, desprezáveis,
que não serão mais necessários. Creio que nós estamos na encruzilhada moral, do tipo de futuro que queremos. E para que esse futuro seja harmônico e não predatório, eu creio que nós vamos precisar da universidade. Porque se nós olharmos as outras instituições, nós vamos ver que nenhuma é capaz de fazer a promoção do avanço técnico, a difusão de ideias iluministas, tudo isso desde o passado. A produção e validação do conhecimento científico, o fortalecimento da prática democrática, a defesa e promoção dos direitos humanos. Tudo isso foi feito por partidos, por políticos, até por forças armadas, por igrejas, mas, sobretudo, por universidade. A universidade está atrás de tudo isso nos últimos 1000 anos. Todas as mutações mentais que o ser humano sofreu, viveu, atravessou, passou pela universidade. Então, esse progresso harmônico que visa unir humanismo e democracia, promover a harmonia entre seres humanos e dos seres humanos com a natureza, esse progresso harmônico, ele não virá dos partidos, ele não virá das igrejas, muito menos dos sindicatos, nem das ONGs, pode vir das universidades. Vamos ver os partidos. Os partidos organizam os políticos para obter o poder através de eleições. Eu estou supondo que vamos manter a democracia. Senão é tudo pior ainda. Os partidos são prisioneiros do presente e daqueles que o apoiam com objetivos imediatos e limitados no espaço. O eleitor, que é o soberano da democracia, ele é prisioneiro do imediatismo, do curto prazo e do local, o país. As igrejas não têm nem por que pensar esses problemas, porque elas trabalham com uma outra dimensão espiritual. Não importa isso de humanismo, eles querem o céu para cada um, como sabe. Eles querem salvar as almas, portanto, não a vida. As almas são eternas, imortais, e elas são para depois da vida. Os sindicatos. O sindicato tem que pensar a sua categoria, não é nem o país. Os partidos, pelo menos, pensam o país. O sindicato pensa os seus associados e trazem grandes vantagens para o mundo e para o país, através da sua categoria. As ONGs, elas pensam um tema específico, mas o humanismo não virá, por exemplo, de uma ONG que se preocupe, vou colocar o fator mais determinante de todos para o futuro. Crianças. Não tem nada mais determinante do futuro. Mesmo assim, uma ONG que cuida do futuro, que cuida da criança, ela não tem a perspectiva futurista total. Uma ONG que cuida do meio ambiente, claro que tem tudo a ver, tem muito a ver com o futuro, mas não tem tudo a ver com o futuro. O futuro é muito mais complexo. O futuro vai implicar, como a gente vai ver aqui, de como conviver com a inteligência artificial. Pois bem, eu creio que a universidade é a instituição que é capaz de pensar o futuro, formular para o futuro. Provavelmente não é capaz de mudar, não é capaz de construir o futuro. Para construir, ela vai ter que usar as outras instituições, inclusive a igreja, porque apesar das igrejas pensarem o espírito e a outra vida, você vê que o Papa Francisco fez uma encíclica muito positiva para o futuro da humanidade no que se refere ao humanismo. É a universidade, a meu ver, que é capaz. Lógico, eu sou um professor universitário quase toda a minha vida. Posso ter esse viés equivocado, até corporativista, se vocês pensarem ideologicamente, não corporativista do interesse de professor, mas corporativista na teoria. Pode ser.
corporativista na instituição. Mas digam outra instituição que é capaz de pensar, formular e construir o futuro. Eu só vejo a universidade. Mas, para isso, para o futuro da universidade tem que mudar também. Ou seja, para servir ao futuro da humanidade, é preciso pensar o futuro da universidade. Para a universidade ser instrumento de formular o futuro da humanidade, é preciso que formulemos agora o futuro da universidade. Faço até um parênteses para voltar à COP. Vocês viram que se debateu lá o mapa do caminho para uma sociedade, uma economia sem combustível fóssil, e não se aprovou nada. Quando eu vi isso, eu formulei a preocupação de que a gente precisa de um mapa do caminho para a próxima COP. Esse mapa do caminho tem que colocar na pauta da COP educação. Porque a transição energética que fracassou na COP, por falta do mapa do caminho para substituir o combustível fóssil, esse mapa do caminho da transição energética só será plenamente responsável com o futuro da humanidade se nós tivermos um mapa do caminho para a COP promover a transição mental da humanidade. E essa transição mental, a meu ver, não vai passar por nós aqui de nossa idade. Ela vai passar pela formação dos 2 bilhões de meninos e meninas em idade escolar que nós temos hoje. Por incrível que pareça, a educação não entrou na pauta de nenhuma COP. Nenhuma. Nem as 29 anteriores, nem a 30ª. Esse é o mapa do caminho para a 31ª. Pois bem, nós precisamos do mapa para que a universidade construa o mapa do caminho para o futuro da humanidade. Precisamos construir um mapa do caminho para a universidade. E aí eu vou listar um conjunto de pontos, começando pelo primeiro. Para servir ao futuro, para servir a humanidade, cada universidade tem que começar a fazer parte de um grande complexo mundial de produção do conhecimento. Nós temos que pensar que daqui a 50 anos, a Unesp vai ser uma das universidades do mundo, e não a Universidade Estadual de São Paulo. Claro que vai manter a unidade de Unesp, mas ela tem que se sentir parte do complexo. Eu já vi 2 números diferentes e tão distintos que me surpreendem. Eu já vi que tem 50 mil universidades no mundo e já vi que tem 35 mil. Nós temos que fazer parte de todas. Não me perguntem como. Não me perguntem burocraticamente se o diploma de universidade vai valer para todas as outras. Não, talvez não. Diploma é um detalhe do processo. Mas as redes de comunicação já permitem que cada professor universitário se sinta parte do que aqui eu estou chamando de complexo mundial. É preciso que isso esteja na cabeça de cada professor do futuro. Talvez não seja possível para nós de hoje. Não vai ter problema de idioma, porque as máquinas vão traduzir para nós. Então vai ter que ter um diálogo humanista para que seja uma universidade humanista. O segundo item que eu creio é ousar, falta uma vírgula aí, ousar, para superar a síndrome de Salamanca. Síndrome de Salamanca, professor, é um conceito que está no nosso livro, A Aventura da Universidade. Eu creio que é o primeiro capítulo. E eu falei sobre isso faz 15 dias lá em Salamanca. Só que em vez de 12, se eu não me engano, desafios, eu só falei 10. Eu não tinha pensado outros 2. Quando sair daqui, eu vou chegar a 15. Pois bem, síndrome de Salamanca eu chamei um complexo que nós, professores, temos de não ousar demasiado. Provavelmente, Freud não teria formulado o que ele formulou dentro da sala de aula. Ele teve que estar fora.
Se ele tivesse escrito seus livros como tese de doutorado, ele não seria aprovado pelos seus orientadores. E veja que ele é um homem que saiu da universidade. Marx, para formular a parte revolucionária, ele teve que se distanciar dos seus orientadores hegelianos. Essa ousadia a gente falta. E por que síndrome de Salamanca? Porque quando Cristóvão Colombo imaginou fazer a viagem às Índias pelo lado contrário, a princesa Isabel, a rainha Isabel e o Fernando submeteram essa ideia aos sábios de Salamanca. E eles foram contrários. Eles disseram que isso era uma loucura. Não foram ousados. Diga-se de passagem que eles tinham uma razão. Eles estavam certos. É que Cristóvão Colombo imaginava chegar na Índia. E ele não chegaria na Índia, morreriam todos antes. Eles chegaram no que depois se chamou de América. Se não existisse a América no meio entre a Europa e a Índia, eles não teriam sobrevivido. Mas, de qualquer maneira, foi uma falta de ousadia. Por que não dizer, olha, tem um risco muito grande. Isso sim seria um sábio. Mas faz sentido se a Terra é redonda. E eles não achavam que a Terra fosse plana. Não, eles já sabiam que a Terra era redonda. Nós precisamos mais ousadia. Nossos orientandos têm que enfrentar seus orientadores. E hoje em dia é muito raro conseguir ter o doutorado se você pensar diferente do orientador. E difícil até encontrar um orientador que aceite uma ideia muito ousada. Eu disse que não me pergunte como é que a gente vai fazer essa mudança sem impedir que os nossos meninos ganhem seu doutorado. Porque doutorado não é só a formulação de uma grande teoria nova. Doutorado é a conquista de um passaporte para você entrar na vida acadêmica. Eu sempre dizia, né? Agora aos 82 já não estou orientando. Eu sempre dizia, a única tese realmente mal feita é a que não foi feita. Então você tem que terminar, e para terminar tem que fazer concessões ao orientador e à banca. Mas a instituição em si precisa superar a síndrome de Salamanca. Para isso, é preciso eliminar duas cegueiras que eu vejo na universidade hoje. A do corporativismo e da tolerância com a falta de rigor. A ideia de massificação da universidade, que tem um cunho muito positivo do ponto de vista social, criou uma cegueira na tolerância com a falta de rigor. Nós vamos ter que combinar. Queremos que a universidade tenha um papel social de dar diploma a pessoas que não estão preparadas para o ensino superior pela deficiência na educação de base, que não foi culpa de nenhuma dessas pessoas. Queremos que tenha esse papel social de dar o diploma ou queremos que isso só seja feito com rigor? Eu sou defensor de que tem que ter rigor. Se a universidade quer preencher um papel social de espalhar diploma para todos, então que cuidemos, universidade também, da educação de base, para que todos tenham uma base suficiente para chegar ao ensino superior. E não para que o ensino superior seja acessível mesmo para quem não tem uma base. Obviamente, como vai levar tempo para que a educação de base dê esse salto, é possível que tenhamos mecanismos, tipo cotas, por algum tempo. Aí o papel social prevalece, mas como uma questão temporal, temporária, provisória, não permanente. Então é preciso eliminar. E a cegueira do corporativismo, de nós começarmos a defender tanto a nós próprios professores e até mesmo servidores, às vezes, que abrimos mão do rigor. Isso se vê quando a gente, para que um colega nosso seja promovido, a gente aceita deixar de lado um que não é nosso colega. Isso é uma forma de corporativismo. Isso é uma forma, a meu ver, de cegueira.
Para não falar aí da cegueira ideológica, que eu coloco no outro capítulo. É preciso adotar uma estrutura tridimensional, com funcionamento multidisciplinar. Aqui talvez eu vá tomar um pouquinho mais de tempo. A universidade, quando surge mesmo, 1000 anos atrás, ela era uma questão ainda de teologia, ela era uma questão de moral. Ainda não havia a consciência clara que surgiu depois, sobretudo na Alemanha, com a ideia dos departamentos por categoria científica. Não havia. E foi fundamental. Muito provavelmente a medicina não teria chegado ao nível que chegou se a medicina tivesse, se os médicos tivessem tido que aprender teologia, filosofia, consciência social. Não, foi preciso dizer, você vai ser médico, esquece o resto. Foi preciso fazer isso com os físicos. Mas esgotou. Esgotou porque duas razões. Primeiro, o conhecimento científico de uma área única já não resiste aos saltos da própria ciência. A ciência hoje já é uma mistura de categorias científicas diferentes. Tomemos computação. Computação é uma mistura de matemática, de estatística, de eletrônica e hoje de filosofia. A medicina é uma questão de muitas categorias do conhecimento. Um bom médico hoje ele tem que entender de física. Pois bem, esse é um problema. A categoria científica exige hoje juntar ciências diferentes. Mas tem um outro lado. É que a ciência ficou tão prisioneira do seu departamento que esqueceu a realidade. E a realidade não cabe em nenhum departamento. A realidade trabalha por tema. E o tema exige multidisciplinaridade. Peguemos qualquer tema. A fome. A fome não é um problema de nutricionista. Eu até gosto de brincar dizendo que nutricionista entende de emagrecer gordo rico, não de engordar pobre magro. Os economistas não entendem de pobreza, eles entendem de riqueza. E criaram uma ilusão, talvez o maior pecado do século XX, talvez mais grave do que a bomba atômica, é a crença de que a economia produzindo mais, a pobreza desaparece. Foi um erro conceitual, não só moral. Isso vem de uma ideia de espalhamento, que eu sou um deles, né, como economista, nós chamamos de derramamento da riqueza de quem está em cima para quem está embaixo. Esse derramamento não acontece totalmente. Ele acontece até um certo ponto. Para baixo, não. O mercado não é suficiente para erradicar a pobreza. O mercado não é suficiente para dar educação de base com a mesma qualidade para todos, nem saúde para todos. Pois bem, hoje nós precisamos ter uma visão multidisciplinar, tanto para... Aqui tem um desenho que eu vou mostrar depois. Aqui já vai passando direto. É para cá, né, que volta. Nós precisamos ter uma estrutura em que, sem perder o rigor do conhecimento científico, técnico, ou mesmo literário, de uma disciplina do departamento, precisamos combinar os departamentos com outras áreas do conhecimento. Enfoque multidisciplinar. Sem isso, a universidade do futuro não vai colaborar para o futuro da humanidade. Os engenheiros têm que saber que apenas destruir florestas não mostra um produto bom da engenharia. Para isso, é preciso que o engenheiro pertença a um núcleo temático vinculado ao meio ambiente, para saber o desastre que a sua máquina pode produzir. Eu sou, de formação inicial, engenheiro mecânico. Claro, de algumas décadas atrás,
Para nós, a eficiência era destruir árvores o mais rápido possível. Pior é que ainda continua assim. Aí a gente diz, tudo bem, porque o engenheiro pensa em como destruir. Vamos colocar um ambientalista para pensar como não destruir. Tem que ter um espaço onde eles trabalhem juntos. Não é diluir a engenharia e fazer dele um ambientalista. Nem cobrar de um ambientalista virar um engenheiro, mas pô-lo juntos, em um núcleo temático. Quando eu fui reitor, eu consegui criar isto, com uma coisa que chamamos Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares. A Universidade de Brasília, isso se mantém. As pessoas, não todos, claro, as pessoas todas são de um departamento, mas muitas pertencem também ao núcleo temático, onde eles se encontram com outras profissões para estudar um tema. Eu, durante bom tempo, fui coordenador do Núcleo de Estudos do Brasil Contemporâneo, onde nós reunimos até economistas, que se dizem os donos do Brasil, do ponto de vista teórico, mas economista, historiador, geógrafo, filósofo, literato, para estudar o Brasil. E esse núcleo tinha uma vantagem, trazer gente de fora para o debate. Eu lembro de debates, usando um pouco o privilégio de Brasília, que vocês têm aqui em São Paulo, Fernando Henrique Cardoso fazia parte do nosso núcleo nas reuniões semanais. Não ia todas, claro, mas ia. Nós reunimos pessoas para discutir os problemas do Brasil, não da economia brasileira, não da geografia brasileira. E foi nesse núcleo que surgiu ideias como, por exemplo, a Bolsa Escola, que virou Bolsa Família depois. E que virou Bolsa Família perdendo uma dimensão fundamental, o lado educacional da Bolsa. Nós tínhamos educadores no Núcleo de Estudos do Brasil Contemporâneo. Aí que a Bolsa virou um instrumento de promoção da educação, pagando a mãe para o filho estudar. Agora, por que tridimensional? Se eu só falei em duas dimensões, departamento e temas. Porque, além dos núcleos temáticos e dos departamentos, nós tínhamos os núcleos culturais, por onde chegava, já naquela época se falava, 40 anos atrás, por onde chegava o humanismo. Por exemplo, tinha o núcleo dos poetas da Universidade de Brasília. Não era o núcleo dos professores de literatura, que, aliás, a maior parte não gosta de fazer poesia, gosta de estudar poesia dos outros. Então, nós tínhamos um núcleo onde estavam os que faziam poesia. Aceitávamos até professor de literatura, se fosse poeta. Ou se quisesse fazer parte da conversa sobre poesia. E também esportes. Eram núcleos culturais. Dos que tocavam violão, dos que tocavam piano, dos que gostavam de poesia, dos que gostavam de filosofia, não dos professores de filosofia, que, em geral, aprendem o que os outros filósofos escreveram e não fazem eles próprios filosofia. Então, isso que dá a tridimensionalidade, as três dimensões. Departamento, núcleos culturais, núcleos temáticos. Os núcleos temáticos, isso foi uma ideia que pegou. Eu não sei quantos tem, mas pelo menos 40 núcleos temáticos nós temos hoje na Universidade de Brasília. Os núcleos culturais não pegaram. Durante alguns anos tivemos, mas depois se esfacelou. Porque nós não somos humanistas na universidade. Nós não praticamos, não estou falando de estudamos, humanismo, que está na cultura. O quinto é incorporar o debate ético sobre a crise da humanidade, sobre a condição humana. Quando eu falo isso, eu digo incorporar o debate ético entre toda a comunidade da universidade. Isso como é que a gente fazia lá? Tinha um núcleo que não fazia parte do Centro de Estudos Avançados Preliminares, um núcleo de promoção da reflexão filosófica. Distribuímos uns panfletinhos provocando reflexão. Me lembro que, na época, estava muito em debate o problema da AIDS, HIV. E a gente promovia um debate sobre doença, sexualidade,
em função do tema daquele momento. Então, a gente tem que incorporar esse debate para todos. Os engenheiros têm que debater o futuro da humanidade. Isso não é um tema dos historiadores, nem é um tema dos historiadores, geógrafos, ambientalistas, economistas. Não, esse é um tema de todos. Nós precisamos trazer a centralidade e a importância da educação básica. Talvez um grande erro nosso no ensino superior é ter virado as costas para a educação de base. Há décadas que se fazia, hoje menos, mobilização pela reforma agrária dentro das universidades. Eu nunca vi uma movimentação nas universidades pela reforma da educação de base. Eu nunca vi uma campanha dentro das universidades pela erradicação do analfabetismo. Nós nos comportamos como se a educação começasse no dia seguinte ao vestibular, para quem passou. O resto fica desnecessário. Mesmo os departamentos de educação e de licenciatura não dão a importância devida à educação básica em si. Eles até podem ser bons educadores, mas não são educacionistas. O educador é o que diz como deve ser a sala de aula. O educacionista é o que diz como deve ser a infraestrutura de todas as salas de aula. Abolicionista era quem queria abolir a escravidão. Quem dizia como tratar os escravos para que eles produzissem muito não eram abolicionistas. A universidade se preocupa muito hoje, estou falando o pessoal da educação, se preocupa muito mais hoje em formular teorias sobre educação do que formular propostas para a educação. Nós estamos entrando no terceiro PNE, Plano Nacional da Educação. 24 anos, porque foi 10 anos e o outro teve que ser prorrogado. E não deram o resultado que se esperava. Porque foi mais que tudo um debate entre os sindicatos e os teóricos da educação, e não os educacionistas que quisessem uma proposta diferente, dizendo o que a gente quer que cada menino e menina saiba quando chega aos 18 anos. Cadê a lista do que cada brasileirinho, brasileirinha, nem tão brasileirinho assim, porque aos 18 anos, deve saber? Um idioma estrangeiro, fala muito bem português, ter um ofício, saber as bases da matemática, das ciências, da filosofia, ser uma pessoa solidária com a natureza e com os outros seres humanos, ver o Brasil como um pedaço do mundo e não o mundo como a soma dos países. O que a gente quer que saiba quem termina a educação de base e como conseguir isso para 50 milhões de brasileiros em idade escolar. Esse tema, essa centralidade e importância a gente não tem tido na universidade. E aqui eu falo a universidade, eu não falo departamento de educação. Não falo departamento com licenciatura. E toda a universidade tem que despertar para isso. Até porque o futuro da universidade depende disso. Uma das nossas falências hoje é a baixa qualidade com que estão chegando os novos alunos, porque nós não cuidamos da educação de base. Nós aumentamos, durante esses 40 anos de democracia, nós multiplicamos por 5 o número de universitários e só multiplicamos por 2,5 o número dos que terminam o ensino médio. Não ia dar certo. Pior ainda, multiplicamos por 2,5 o número, mas não multiplicamos por 2 a qualidade, se é que pode se multiplicar a qualidade. A qualidade não melhorou. Então, a gente tem que trazer o tema universidade para dentro, o tema educação de base para dentro da universidade. O 7º é utilizar métodos remotos sem perder a qualidade. Isso aqui que a gente está fazendo é um exercício universitário, remoto. Se a gente fosse fazer isso aqui só presencial, tinha que fazer uns 50 desses para ter um número minimamente razoável conversando. Temos que aproveitar isso.
talvez descobrindo uma maneira de ter mais qualidade ainda do que essa. Por exemplo, uma interação em que as perguntas possam chegar ao mesmo tempo, que já tem uma maneira de fazer isso. A interação tem que ser online também. Hoje a gente não faz. Tanto que eu disse no começo, boa noite, boa madrugada, bom dia, conforme a hora que vai assistir. Significa que vão assistir sem estar em conversa comigo. Não podemos fugir dos métodos remotos. Cada vez mais nós vamos ter que vou usar um verbo perigoso, submeter. Por que eu digo submeter? Porque eu adoro estar junto do aluno. Mas não vou não vou fazer a transformação se eu só conversar com o aluno presente. Por isso que eu estou tão contente de estar aqui, independente de quantos somos aqui presencialmente. A universidade tem que trazer o remoto para dentro. Este aqui, o 8º, é um que, se a universidade não conseguir, ninguém vai conseguir. Como integrar a IB com a IA? A inteligência artificial com a inteligência biológica. Quem é que vai fazer isso, se não for uma entidade onde estejam muitos linguistas, onde estejam muitos filósofos, onde estejam físicos, e até essas profissões que a gente não sabe ainda como chamar na área da neurologia. Como é que a gente vai casar o ser humano e as máquinas sem perder o humanismo fora da universidade? Eu não vejo onde. Não vejo os padres trazendo uma solução para isso, nem os pastores, nem os rabinos, nem os empresários, nem os líderes sindicais, nem os políticos, e nem qualquer professor sozinho. E onde é que eles estão juntos? Na universidade. É verdade que o que eu chamo de universidade, vocês vão ver um item que muda um pouco no conceito, que é depois, o 9º seria comprometer-se à universidade com a construção de uma utopia libertária e sustentável. Eu digo sustentável porque, se não for sustentável, não é humanista. Sustentável no sentido de permanência. E digo libertária porque, se for controlada pelo mercado ou pelo Estado, sem liberdade, não vale a pena, porque também não é humanista. Então, como construir essa utopia? Tem um desenho que eu ponho que mostra uma linha para essa utopia, que eu espero que ainda esteja aqui, mas está em outro lugar. 10, compreender aí um termo novo que é ecogeopolítica, quando o mundo deixa de ser apenas a soma dos países e passa a ser pedaço do mundo. Eco não de economia, eco de totalidade, de ecologia. A geopolítica é a política dos países. Aqui a gente está propondo uma geopolítica do planeta. Quem vai desenhar o mapa mundi dessa ecogeopolítica? Só na universidade, colocando filosofia na cabeça dos geógrafos, colocando política na cabeça dos geógrafos, colocando geografia na cabeça dos políticos. Talvez aqui um núcleo de geopolítica, de ecogeopolítica, onde a gente reuniria profissionais de muitas áreas para pensar esse novo mundo em que cada país é um pedaço dele. 11, abandonar preconceitos, né? Isso é óbvio. Não vai dar para ter preconceitos e querer com eles orientar o futuro. O futuro não vai ser baseado em conceitos pré-históricos. E tudo que não é de hoje já ficou pré-histórico. Pré-histórico não é apenas, o que não quer dizer que não tenha valor histórico. Lógico, como memória. Está numa biblioteca, ali está bem grande a palavra memória e futuro. Então, memória é fundamental. Mas a memória não constrói o futuro. Ela deslumbra, ela orienta, inclusive, para evitar erros. Mas temos que perder os preconceitos ideológicos. Não esquecer
mas abandonar como bússola. Não há bússola para esse futuro. O futuro por aí não tem bússola. E esse é um problema dos partidos, por exemplo, que trabalham com bússolas antigas, dos empresários, todos. E 12, e termino, é derrubar muros sociais, políticos e epistemológicos. O que é que quer dizer com isso? É que a universidade não é só quem está dentro do muro da universidade. A universidade é qualquer pessoa que pense o futuro da humanidade, do ponto de vista desse tema. As ONGs têm que fazer parte, pessoas independentes, os institutos independentes. A universidade tem que ser não só um complexo de todas as universidades, mas também um complexo que incorpore o pensamento que está fora do muro da universidade. Isso é o que eu chamo de muro epistemológico, aquele que diz só tem legitimidade o que a gente pensa aqui dentro. Nós damos mais legitimidades, mas o grande mérito nosso não é o diploma, é a multidisciplinaridade que existe dentro, é a quantidade de pensamentos que tem aqui dentro. É isso que faz a universidade grande. É ela não ser só uma faculdade de medicina, de ser uma soma de faculdades, e em que cada faculdade se sinta pedaço, do mesmo jeito que cada país se sentisse pedaço, do jeito que tem uma ecogeopolítica, cada país ser um pedaço do mundo, cada departamento sentisse pedaço do todo universitário. O muro político é não trabalhar aqui dentro por partido. E o muro social é conviver com a realidade dos analfabetos. A realidade do analfabeto. Eu não falei o pensamento dos analfabetos. Embora, entre 10 milhões, é capaz de ter um genial que esteja por ali com alguma coisa que possa ser aproveitada aqui dentro. Vai ser uma exceção. A universidade tem que trabalhar mesmo com a abolição do analfabetismo. Então, tem que derrubar esses muros. Nós temos que conviver com o pensamento lá fora, com os grupos organizados políticos lá fora e com as diversas classes sociais e grupos. Mas uma coisa aqui, conviver com os grupos sociais não é trazer os grupos sociais aqui para dentro se eles não estiverem preparados para o ensino superior. A não ser que a gente mude o nome, tire a palavra superior. Mas alguém quer colocar na seleção brasileira de futebol alguém que não seja os melhores 11 do Brasil? A universidade, a gente quer os melhores 11 no conhecimento. É uma obrigação isso. Agora, tem que dar a chance a todos de desenvolver o seu potencial de conhecimento, como a gente fez com o futebol. Cada um daqui teve sua chance de chegar na seleção brasileira de futebol, porque a bola é redonda para todos. Só que na educação a gente não redondeou as escolas. Elas continuam redondas para uns e quadradas para outros. Redonda para quem pode pagar uma boa escola, quadrada para quem não pode. Redonda para quem consegue vaga numa escola pública de qualidade, que tem, sobretudo as federais, e quadrada para os que ficam em escolas sem qualidade, em geral, municipais, nas cidades pobres. Então, derrubar muros não significa trazer pessoas sem conhecimento para dentro. Significa conviver com os conhecimentos que existem lá fora. Esses são os 12, mas eu preparei uns desenhos para não colocar dentro e quebrar o fluxo da fala. Esse aqui se refere, eu não lembro qual o número, àquela ideia da universidade tridimensional. Você vê aí, numa face são os departamentos, na outra face são os núcleos temáticos, na outra face são os núcleos culturais. O ideal é que cada pessoa da universidade fizesse parte de um daqueles cubos pequenininhos. Você tem o seu departamento, você tem 1, 2 ou 3 núcleos temáticos dos quais você faz parte e 1, 2 ou 3 núcleos culturais dos quais você faz parte.
Difícil pertencer a mais de um núcleo, mais de um departamento, cientificamente. Mas pode conviver com os cientistas dos outros. Eu lembro, mas isso não passa fácil na universidade. Eu lembro de muitos anos atrás, né? Na minha idade eu posso falar de muitos anos, que eu estava no meu departamento de economia da Universidade de Brasília e vi uma propaganda de um cara que ia fazer uma fala sobre os 3 primeiros minutos do universo. Naquela época era uma teoria, era um livro muito badalado. Eu aí decidi assistir essa palestra. Não consegui um colega da economia assistir comigo. Parecia que eu estava delirando. E era capaz de eu chegar lá e não entender. Mas era capaz de entender. E terminei entendendo, porque o cara que fez a palestra, ele usou uma linguagem acessível. Então você tem que conviver com os outros saberes que estão na universidade. Faltou aí a conexão com o núcleo de reflexão filosófica que deveria permear tudo isso. Debatendo temas. Hoje, inteligência artificial e inteligência biológica, provocar esse debate. Outro, economia e pobreza tem a ver? Se resolve? Ou como é que a gente resolve a pobreza? Então, tem muitos temas que a gente pode discutir filosoficamente. E aqui tem o que eu chamei lá, que eu falei lá, alertei lá atrás sobre que tipo de utopia a gente pode desenvolver, libertária e permanente. Veja aqui esse desenho. Esse desenho tem uma parte azul em que está escrito limites da desigualdade tolerada. Aqui já é uma mudança da visão tradicional da igualdade. Nós, na época, a partir da época do homo produtivo, no século XIX, criamos a ideia de que todo mundo podia ser igual na economia, mesma renda. A ideia central do comunismo, embora o socialismo nem tanto. Isso era possível na época em que as máquinas fabricavam as mesmas coisas das necessidades essenciais. Roupa, sapato, móvel, comida. Mas quando começou a fazer carro, não dá para todos. Ou a gente escolhe o autoritarismo da igualdade, ou a gente escolhe a liberdade da desigualdade. O que está aqui? É uma igualdade entre 2 limites. Em cima é uma linha que se chamaria teto ecológico. Ninguém poder consumir acima disso. Você pode ser rico, 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 mas não pode ter um carro com mais de tantos cavalos a combustível fóssil, por exemplo. Você pode ser ultra rico, mas não pode comprar uma floresta para destruir. Você impõe limites ao consumo. E embaixo, um piso social. Ninguém abaixo desse piso, ninguém acima daquele teto. No meio, é uma desigualdade tolerada. Tolerada por quê? Porque conquistada graças ao mérito. Para isso, pelo menos 2 coisas têm que ser realmente iguais para todos e que permitiriam essa escada de ascensão social. É saúde, porque morto não sobe escada, e educação, porque quem não tem educação não sabe o que é uma escada. Quem nunca viu uma escada não sabe que aquilo é para subir. Então, se a gente garante educação e saúde com a mesma qualidade para todos, quem chegar em cima é porque tem talento, persistência, vocação e quer chegar em cima. Tem gente que não quer chegar ali em cima do consumo, que tem mais tempo livre, por exemplo. Essa ideia aqui é um daqueles itens que eu digo que a universidade deveria discutir a construção de uma utopia libertária e permanente. Ela é libertária. Dentro desse limite aí, ela é libertária. Entre o piso e o teto, ela é libertária. Mas ela é permanente pelo teto. É esse teto que garante você não destruir além do que pode ser reposto. Obviamente, eu não tenho como dizer como é que a gente consegue isso. Eu não sei como é que consegue isso, mas é um tema para reflexão, a ideia de uma utopia. Bem,
Com isso, eu concluo, professor, lamentando ter falado mais do que deveria. Esse é o defeito dos PowerPoint. Você não se baseia só na memória, aí termina falando mais do que deveria. Mas eu creio que nós não estaríamos merecendo chamar isso aqui de um ambiente universitário se não tivermos perguntas, se não tivermos debate, se não tivermos contestações. Esse é um item que eu não coloquei como desafio da universidade, porque ele é tão óbvio e, de certa maneira, ele já ocorre. Eu quero, mais uma vez, agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, da universidade em si e dessa coisa formidável que é a editora. Eu sei que a editora faz parte da universidade, mas, para mim, ela tem uma personalidade tão importante que eu trato meio diferente. É um grande prazer estar aqui com vocês. Lamento os 10 minutos ou 15 atrasado, porque eu estava nessa biblioteca formidável, mas, sobretudo, lamento o atraso de 40 anos. Eu gostaria de ter vindo há mais tempo e termos mantido esse debate. E eu concluo dando uma sugestão que eu dei também lá em Salamanca. Criar um núcleo, um grupo, não precisa chamar de núcleo, não, de reflexão sobre o futuro da humanidade e o futuro da universidade. Aqui, eu não sei se a gente colocou, mas foi uma sugestão do professor Eduardo. A ideia isso aqui é desafios do ensino superior como atalho para a democracia com o humanismo. É isso que a gente está fazendo aqui. E esse atalho tem que ser construído. Como todo atalho, tem que derrubar muita coisa que atrapalha, tem que matar muito bicho que lhe ameaça, tem que ir em frente. Esse atalho pode ser construído se a gente criar aqui, na Unesp, como eu sugeri em Salamanca, um núcleo específico, um grupinho, pode ser 3 pessoas, 5, mas que comece a refletir sobre o futuro da humanidade a ser construído pelo futuro que a gente construa a universidade. Grande abraço para cada uma e para cada um de vocês e muito obrigado pela oportunidade. Professor Cristóvão, nós que agradecemos, em nome, então, da nossa magnífica reitora, nosso magnífico vice-reitor, eu agradeço, não é, a sua participação nessa brilhante discussão. Claro que nós vamos ter tempo de perguntas. Eu inicio fazendo, o professor comentou muito, né, o nível do estudante básico e a universidade, né, como é que elas têm que interagir. E desde a reforma da universidade em 68, né, a universidade era extremamente elitista e o acesso era para poucos, né? Mas com o avanço do nosso país, nós temos mais estudantes que querem também fazer a universidade, né? Então, nós temos hoje, de todos os estudantes que estão no ensino básico, 80% estão na escola pública, né? E 20% em escolas particulares. Quando vão para a universidade, não é? Esses estudantes da escola pública, que hoje, felizmente, né, nós temos o sistema de cotas que democratizou a universidade para todos os níveis da nossa população, mas o grande problema é que muitos desses estudantes que trazem, não só de escolas públicas, mas de escolas particulares também, não é só porque é particular que é melhor no ensino de base, né? Nós temos deficiências também de conhecimento, principalmente na linguagem e na matemática, né? No português e na matemática. E a universidade, ao receber esses estudantes, ela traz para si o problema, que é dar essa possibilidade de galgar novos na escada, não é? Evoluir dentro daquela escada que o professor coloca, mas muitas vezes é falho esse conhecimento. Isso parece um pouco de projeto político, que a educação, um povo educado é um povo inteligente. Portanto, eu prefiro governar um povo não inteligente. Então, eu vou cada vez mais sucatear a educação. Isso não são palavras minhas, né? São
o que a gente vê hoje nos anúncios, nos jornais, as falas dos políticos, né, de um lado ou de outro, que nós estamos vivenciando. Na universidade tem um problema, não é? Que é o caminho, é o atalho, mas essa união de democracia e humanismo, né, ela está um pouco distante, ela está um pouco na escada da evolução da própria universidade. Eu gostaria que o professor comentasse isso, enquanto eu vou ver aqui pessoas e perguntas que estão nos chegando. Professor, só essa pergunta já justifica tudo, que permite aqui uma boa reflexão. Eu, aliás, descobri agora que está faltando mais um item naqueles 12. A universidade tem que ser o lugar onde a gente vai construir o dicionário que o mundo precisa. As palavras perderam de sentido. Vamos pegar elite. Nós tratamos elite como uma coisa negativa e única. Elite é como colesterol, tem o bom e o ruim. Os melhores músicos, os melhores escritores, os melhores jogadores de futebol, isso é uma elite positiva. Os mais corruptos, os que usam a universidade para depois ficarem super ricos, essa é uma elite negativa, a que se apropria. Nós só chamamos elite como se fosse uma coisa. Primeira falha. É bom que a universidade seja elite. O que não é bom é que ela sirva apenas à elite. Isso é um ponto. Segundo, um povo educado não é necessariamente o povo com muitos universitários. Não. Um povo educado é o povo em que todos terminam o ensino, a educação de base, e essa educação de base lhe dá duas coisas. Um mapa para buscar a felicidade sua, pessoal, para buscar, não é para conquistar. Isso depende de outras coisas. E segundo, as ferramentas para melhorar o mundo, fazer o mundo melhor e mais belo. Eu fiz questão de não dizer o Brasil. Por que eu titubeei? Não sei se vocês notaram no momento. É porque eu ia dizer que concluiu o ensino médio. Essa ideia de ensino médio já é uma deformação que nós tivemos nos últimos 20 anos. Não se chamava assim no meu tempo. Nós criamos esse desvio de que a universidade não pode ser elitista. Logo, tem que trazer todos para dentro. E aí criamos a ideia de que o ensino posterior fundamental era imprensado no superior. Por isso, médio. Tudo que é médio é imprensado. O ensino chamado médio devia ser chamado ensino, etapa, melhor, conclusiva da educação de base. Concluiu a educação de base, aí você está preparado para buscar a sua felicidade e para melhorar o mundo. Para buscar a felicidade, você, no mundo de hoje, você tem um ofício. Então, o ensino médio, você vê como a gente fica viciado na palavra, tem que fazer com que a pessoa tenha um ofício. Um ofício que lhe assegure uma renda, que lhe assegure um trabalho, que você não precisa da universidade para melhorar a renda. Você vai para a universidade se você tem a vocação de continuar isso, que aqui para nós é meio chato você continuar estudando a vida toda para muita gente. Como depois de uma certa idade eu achei chato jogar futebol. E, aliás, não era bom também. Mas achei chato. Tem outros que ficam jogando e chegam na seleção, se tiverem talento, persistência. Mas não é para todos a seleção de futebol. Nenhuma seleção é para todos. Nem o vestibular. Deixar de ser elitista significa, todos terem a mesma chance pelo que estudaram de entrar na universidade, mas vão entrar os melhores. O problema hoje é que não entram os melhores necessariamente. Os melhores é porque tiveram uma boa escola de base. Então, tem 10 milhões de analfabetos que eu não vejo ninguém sugerindo cota para analfabeto. Nunca vi cota para analfabeto. São 10 milhões que a gente não liga para eles.
Então, continuamos elitista nesse sentido. Outro ponto é o seguinte: a universidade elitista não é a universidade que forma um número pequeno de médicos. Não. Sempre vai ser um número pequeno de médicos. Eu acho que aqui nenhum seria médico. O que faz elitista é que poucos têm acesso aos médicos. Nós estamos esquecendo que médico deve ser para todos e prometendo que todos podem ser médicos. A frase universidade para todos, sinceramente, eu acho que é uma frase equivocada e demagógica. Porque, ao dizer universidade para todos, os políticos, nós, até pouco tempo eu era um deles, nós dissemos, não, vamos deixar a educação de base. A gente vai dar universidade para todos. Aí o número de analfabetos adultos não diminuiu no Brasil quase nesses 40 anos. 40 anos caiu de 12 para 10. Logo, grande parte dos 10 nasceram já na democracia. Não é uma frase que quebre o elitismo. É uma frase que engana e, até certo ponto, degrada. Porque se é para todos, tem que acabar Enem, tem que acabar vestibular, tem que aceitar analfabeto. Não vamos fazer isso. Tem que aceitar os que passarem bem. Agora, todos devem ter uma educação de base que permita disputar com as mesmas condições e que entre os melhores. Foi um grande equívoco isso. Isso quer dizer que somos contra a cota? Não. Cota para negros, por exemplo, é uma questão de quebrar esse pecado de uma sociedade onde a elite é branca. Eu quero a elite dos melhores, mas eu quero que, para representar a elite, para representar o Brasil, essa elite tenha negros. Então, a gente cria cotas. Mas veja que a cota para negro exige que passe no vestibular. Você tem que passar no vestibular. Entre um branco e um negro, por uma questão social, a gente dá prioridade ao negro para mudar a cor da cara da elite. Não é para diminuir a qualidade intelectual da elite. É para mudar a cor da cara da elite. Mas tínhamos que fazer isso com a visão de provisionalidade, como é que diz? De ser provisório. De que dentro de alguns anos a escola terá a mesma qualidade para pobres, para ricos, para brancos, para negros, e aí vão entrar os melhores. Eu vou repetir aqui a metáfora do futebol. Fazer como fizemos com o futebol, só aceitamos os melhores na seleção. E, aliás, não só na seleção, no time de cada um da gente. A gente fica com raiva se não são os melhores, mas a bola é redonda para todos. As regras do futebol é a mesma para todos. Esse aqui é o desafio para quebrar o elitismo da educação. A educação de base com a mesma qualidade. Aí, se der tempo, eu digo como é que eu sugiro isso há muito tempo. Eu não vejo outro caminho a não ser através de um processo de federalização da educação de base. A educação de base, cada escola, ser uma questão nacional. E para ter uma escola num lugar, tem que ter um carimbo nacional que diga como é que deve ser o prédio, não o desenho arquitetônico. Isso, para mim, foi um erro do Darcy Ribeiro, padronizando o desenho do CIEPS. Não, a qualidade. Professor devia ser uma categoria federal, na cidade que quiser. São Paulo, um estado muito rico. Não, não queremos. Tudo bem. Mas como é que a gente vai fazer com que os municípios lá de meu Pernambuco tenham uma escola com a mesma qualidade, vamos dizer, americana aqui? Não vamos conseguir. O concurso municipal, o salário municipal, as exigências do prédio escolar municipal. Tem 30 mil escolas no Brasil sem água ou luz. Quando veio a Copa do Mundo, teve um padrão FIFA para construir a arena. Mas a gente não tem um padrão Brasil para fazer escola. A gente tem que padronizar, mantendo
Não tem que ser o mesmo conteúdo. A sala de aula é o professor. Depois a gente avalia para ver se ele está ensinando bem. O currículo da escola pode ser o município. História. História tem algo do município. A geografia. O curso técnico que toda escola deve ter para formar um profissional tem que ser de acordo com o mercado daquele lugar. Mas a qualificação do professor, o salário do professor, a qualificação do prédio, isso tinha que ser padronizado no país, tinha que ser uma qualidade única. E aí vamos ter na universidade o elitismo bom, como o colesterol, o elitismo bom dos melhores. O elitismo dos melhores é fundamental para a humanidade, já que estamos falando de humanidade, avançar. Os médicos têm que ser os melhores, agora tem que servir a todos. Nós invertemos. Nós podemos trazer uma pessoa despreparada para dentro da universidade e dizemos que a universidade está cumprindo seu papel social, mesmo que esse médico que vem dos pobres vá trabalhar depois para os ricos. É uma perversão. Então, vou acrescentar mais um item nos 12. É a fábrica de um dicionário para os tempos atuais. Porque nos tempos atuais, os dicionários têm que ser aposentados. Poucas palavras ainda vão servir daqui a 5 anos. Elas estão sendo depredadas pela realidade e exigindo novas. O professor César tem uma questão, depois eu passo. Professor César. Obrigado, professor Cristóvão. Excelente tê-lo aqui conosco com tantas ideias assim bastante que nos colocam em muita reflexão. É claro, a universidade sempre foi um ambiente de elites, né? Aí talvez, especialmente depois da Segunda Guerra, se democratizou um pouco, mas agora com esse processo de inclusão, ela parece que está mais diversa. E como o senhor colocou, ela pode permitir que mudar a cara da cor da pele da elite, pelo menos. Mas concorda que a elite vai continuar, talvez, não importa se a elite seja branca, preta, amarela, ela vai continuar pensando em concentrar a riqueza. Acho que eu percebo que parece que o problema é aí. Como resolver isso? Professor, o senhor trouxe aqui um ponto fundamental que eu não falei. A elite ruim é a elite da concentração, não é a elite da qualidade. Foi bom, eu não falei isso, né? Na riqueza, por exemplo. Essa é uma elite, a meu ver, ruim. Porque a riqueza, no seu sentido econômico, R$1 que vai para um, deixou de ir para outro. Essa elite não é boa. Mas a elite de ser o melhor, essa a gente deve continuar. Agora, como quebrar a elite? O senhor também falou uma coisa aí que eu achei interessante, que na minha fala eu não falei. Nós nos preocupamos em incluir o social aqui dentro. E não nos preocupamos de incluir a universidade com o social. Qual é mais importante? Ter pessoas da população pobre, que não teve uma boa escola, trazer para virar médico, ou seja, incluí-la na universidade, ou fazer com que todos os médicos que a universidade forme sirvam ao povo. Essa é a elite boa. Os melhores servindo ao povo. Os melhores hoje exigem coisas que a escola não está dando. Exige saber matemática, exige saber história e geografia, exige falar um idioma, embora em breve talvez as máquinas superem isso, a gente não precise mais falar idioma, ela vai traduzir para nós. Nós precisamos, a sua pergunta, é ter um programa em que todos os meninos e meninas que nascem nesse país vão ter uma escola de máxima qualidade até os 18 anos. Nenhum vai evadir-se. Tem alguns que falecem, ficam doentes, tudo bem, são exceções. Acabar com a evasão. Hoje, a gente ainda está chegando aos 60% que conclui a educação de base, ensino médio. E desses, eu diria que não chega a metade, 30%, os que terminam o ensino médio com a qualidade necessária para poder dizer: você está alfabetizado para a contemporaneidade. Fala inglês, por exemplo. Sabe as bases da ciência. Quando se fala em
Guerra na Ucrânia, você, na sua cabeça, você vê o mapa. Não chega a 30%. No ano passado, nasceram 1,5 milhão de brasileiros. Daqui a 18 anos, não vai chegar a 300 o número do que vão estar preparados para a contemporaneidade de hoje. E daqui a 18 anos já vai ser outra. Isso quer dizer que o Brasil não fez nada, mas minha resposta, então, é a chave para quebrar o elitismo, para quebrar a concentração de renda, é a mesma escola para todos. Eu falei que um grande pecado nosso foi dizer que a pobreza é uma questão de falta de economia. Não é. A economia termina criando pobreza, porque ela cria riqueza. E muitas vezes o Brasil precisou concentrar renda para poder ter desenvolvimento. Isso é verdade. Porque se não tivesse concentração de renda, não tinha mercado para os automóveis que saem daqui. E que agora saem do Brasil inteiro. A renda média brasileira não dá para ninguém ter um carro. Foi preciso concentrar renda. A economia não fez isso. A renda só se distribui a partir das bancas escolares. É o rico na mesma escola do pobre que vai fazer com que no futuro a renda deles não seja pela herança, seja pelo talento. Não vai ser igual. Até porque eu acho que a gente não deve ter a mesma renda. Eu acho que essa ideia do socialismo de renda é um equívoco. Mas não vai ser desigual ao ponto da brutalidade que impede ter o essencial, como aquele desenho que eu mostrei aqui. É a educação de base. Se a gente encher helicóptero de dinheiro e sair soltando dinheiro por aí, não vai distribuir. Na primeira chuva vira lama. A renda se distribui por aqui. Não é pelo contra-cheque, inclusive. É pela banca de escola. Esse é um tema bom para ser debatido dentro da universidade por todos, todos. Sobretudo, tirando dos economistas esse debate. Como fazer com que esse país não tenha a brutalidade da pobreza, nem a vergonha da desigualdade? Aí já vai começar um bom desafio. A desigualdade fica vergonhosa a partir de quanto? Qualquer desigualdade já é vergonhosa? Eu acho que não. Se ela elimina as necessidades essenciais, acaba a pobreza. Se ela é produto do talento, eu já não acho que seja vergonhosa. Ela é vergonhosa quando é produto da acumulação. Quando é vergonhosa pelas jogadas dos banqueiros. Mas eu não vejo vergonha desses jogadores de futebol ganharem o salário dele. Embora hoje já é vergonhoso, porque o salário deles, todo mundo já sabe, é para lavar dinheiro. Eles não recebem aqueles salários todos. Eles recebem parte daquilo, o resto é para alguém lavar dinheiro. Os donos dos clubes e outros. É a educação de base que vai trazer isso. É a educação de base que vai trazer a vergonha da universidade em relação a ser elite. A gente tem que chegar a um ponto de ter orgulho de ser elite. Não do ser dos ricos, mas ser dos melhores. E para deixar de ser dos ricos, é preciso que a educação de base não seja dos ricos. Hoje está cheio de escola que custa 12 mil reais por mês. Quantas pessoas podem pagar? Um filho, para não falar 2, 3. Agora, quando eu digo uma rede federal, pública, eu não digo estatal. Uma das palavras do novo dicionário é separar público de estatal. Público é o que serve ao público. Estatal é o que pertence ao Estado. Eu acho que uma escola pode ser privada. Privada não é a palavra. Pode ter um dono e ser pública. Se ela não cobra, o Estado paga a mensalidade. Então dá chance a todos. Se ela tem os professores com tais qualificações, o prédio com tal qualidade, eu não diria o currículo igual, mas um currículo com a base mínima curricular. Como os ônibus. O transporte não é público, a gente não chama de transporte público, mas as linhas de ônibus são privadas. Mas o dono não define a tarifa, não define o roteiro,
não define a qualidade do ônibus, tudo isso o Estado define, mas aproveita a eficiência de alguém que é capaz de fazer isso bem. Eu acho que a gente tem que ter um sistema único, público, não necessariamente estatal, de educação de base. Todo o país. E se 1,5 milhão do ano passado nasceram, saber que quando chegar aos 4 anos vai ter uma escola com a mesma qualidade. Claro que para isso não vai dar. Primeiro, porque não estamos... O Estado brasileiro nem está pensando nisso. Segundo, se começar a executar isso, eu calculo que leva uns 30 anos para chegar ao Brasil inteiro. Porque eu defendo que seja por cidade. A escola que desejar pede ao governo federal que adote as escolas do seu município. E o governo federal não vai ter condições de adotar muitas. Eu calculo 200 por ano, pequenas. São Paulo é um continente. Então, um processo desse. Se você olhar as 600 escolas federais do Brasil, são boas. Hein? Os institutos federais, o Colégio Pedro II, o Instituto de Aplicação, a Universidade Federal de Pernambuco tem uma escola que os ricos brigam, entram na justiça para tentar conseguir uma vaga. São 600. Eu acho até que foi um equívoco ter transformado muitas dessas escolas técnicas em institutos. Até porque as escolas de engenharia das universidades já preenchiam bastante esse papel. E quebrou o lado secundário, né, médio, da formação de profissionais que não precisam ter diploma superior para ser um bom profissional em muitas disciplinas, muitas áreas. Não precisa. Mas 4, 5 anos de estudo depois do ensino médio já sai razoavelmente bem, inclusive com salários razoáveis hoje. Na área de construção civil, tem profissionais que ganham muito bem. Fotógrafos, cozinheiros. Hoje tem chefes que não precisa ter universidade para ser um chefe de cozinha, agora precisa falar francês. Coisa que não havia 40 anos atrás. Tinha grandes cozinheiros analfabetos mesmo. Hoje, se não falar francês ou inglês, já não é um bom cozinheiro. Silas, só para... eu estou aqui com o chat aberto, então quem estiver nos assistindo e quiser fazer alguma pergunta, por favor, pode fazer pergunta que nós, aqui pelo chat, eu transfiro ao professor Cristóvão. Mas na plateia nós temos mais uma pergunta, professor? Professor Cristóvão, prazer, eu sou o Zeca Marques, da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Eu queria a sua reflexão a partir de 2 circunstâncias que eu acho que são um pouco distintas. Primeiro, no Brasil, a gente sabe que o ensino superior não é apanágio das universidades. Nós temos escolas, institutos, faculdades, centros universitários. Como aplicar aquele modelo tridimensional a essas instituições que têm modelos um pouco menos sofisticados ou menos robustos de recursos humanos e de estrutura? E a segunda questão é o chamado Protocolo de Bolonha, o processo de Bolonha, que já tem quase 1/4 de século. O que o senhor pensa sobre essa mudança que houve na Europa, na Comunidade Europeia, que enxugou os cursos de graduação para 3 anos e que aparentemente estava mais preocupado em fornecer mão de obra para o mercado de trabalho? Onde é que está essa formação humanista desse pessoal num continente que, de certa forma, moldou o modelo que nós temos na universidade hoje? Primeiro, como fazer com que uma entidade de ensino superior isolada, que não tem ao redor outros cursos, faça isso que eu disse? Não vai fazer. Salvo se associar com a universidade. Lembra que eu falei em quebrar os muros epistemológicos. Essa entidade pode se aproximar das universidades, não sei como, mas pode. E aí atrair pessoas, filósofos. Tem um curso só de engenharia, atrai filósofos de outros. E não precisa ser só isolado, não. O Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, que deve ser a melhor escola, sem dúvida, de engenharia que a gente tem, eu não sei se tem filósofo, mas pode pegar filósofo da Unesp e criar um núcleo com pessoas de fora. Então, tem maneiras, mas é uma pergunta boa. Eu penso muito em universidade. Realmente tem um desvio aqui, que tenta resolver quebrando os muros. Quanto a Bolonha, 3 anos, não dá para dizer que o curso, o ensino superior vai ter o mesmo tempo de duração para qualquer curso.
Tem curso que precisa de 5 anos. Medicina precisa mais de internato. Mas tem muitos cursos que em 2 anos você pode ter um bom profissional. Além disso, tudo tem que ser continuado. 2 anos, você tem em Bolonha, eu creio que é assim, você tem um diploma. Aí você fica mais 2, tem outro diploma. A gente fez isso com mestrados e doutorados. Eu creio que na universidade ela tem que ter uma flexibilidade na duração dos seus cursos, conforme a disciplina. E voltasse para o mercado. Eu creio que voltasse só para o mercado é um equívoco, porque o mercado também está se acabando. Não o mercado em si, mas você for para um mercado hoje, daqui a 10 anos esse produto já não existe. Máquina de escrever. Quem formou profissional para o mercado de máquina de escrever, acabou. A Kodak, formar para fotografia baseada em película. Então, o mercado é móvel. Não dá para formar baseado no mercado. Agora, ignorar o mercado eu acho um erro também. Porque uma das funções da universidade é também aqueles 2 objetivos que eu disse do ensino, educação de base. O mapa para a felicidade e a ferramenta para mudar o mundo. No mapa para a felicidade, você tem que se integrar no mercado. Pode gostar ou não, o mercado de emprego. Mas se você não tiver um vínculo empregatício, ou você trabalhar, você próprio, por conta própria, mas está no mercado, não precisa estar no mercado de emprego, mas no mercado de produto, você não vai ter a chance, provavelmente, de seguir um caminho da felicidade. Então, não podemos ignorar o mercado, mas não podemos ficar prisioneiros do mercado. É um grande equívoco, porque o mercado não faz esse mundo que a gente deseja. O mercado não conduz ao humanismo. O mercado é instrumento do soberano consumidor, do jeito que a democracia é o mercado, entre aspas, do soberano eleitor. Os 2 preocupados com o imediato. Os 2 preocupados com o contra-cheque, não com a sustentabilidade do planeta. O professor Gésio, nosso diretor da editora da Unesp. Da editora. Né? Editor. Professor Cristóvão, é uma honra para nós. Já temos o senhor em catálogo há mais de 40 anos, né? E é realmente um privilégio falar e ouvi-lo, né? Descrevendo a sua posição, que é extremamente consistente, inclusive com seus escritos anteriores. O que eu gostaria, e o senhor mencionou rapidamente a questão da origem da universidade, e isso me toca particularmente porque é alguma coisa que eu estudo bastante, a história da universidade, a história da universidade e a história da edição universitária. Né? Particularmente, para mim, uma data central é 1534, que foi a criação da primeira editora universitária dentro de Cambridge, dentro da Universidade de Cambridge. E isso vai ao encontro de tudo que o senhor falou a respeito da história e da evolução do conhecimento universitário e da universidade. Eu queria só que o senhor falasse um pouco a respeito disso que o senhor destrinchou em vários itens, em 11 itens, 12, agora com a inclusão de um novo, e que eu tendo, como economista originalmente e posteriormente um filósofo, eu tendo a concentrar cada vez mais todos esses itens em alguns poucos princípios. Em primeiro lugar, me parece que em todos eles bate no coração de cada um desses itens o fato da universidade ser crítica. Crítica. E vai ao encontro de tudo que o senhor diz, aquilo que é a hipertrofia do diálogo interno da universidade, a possibilidade da universidade se questionar seus produtos, questionar aquilo que está sendo feito fora da universidade e dentro da universidade, sem limitações, que justamente vai ao encontro daquilo que o senhor prescreveu imediatamente de não ter preconceitos, não ter dogmatismos, etc.
será que a gente não pode concentrar, tentando ver toda essa multiplicidade que o senhor descreveu, concentrar a riqueza do que o senhor disse em um pequeno dístico que a universidade procure, de todas as formas possíveis, ser crítica e autocrítica, levando em consideração, inclusive, uma produção bibliográfica ou a fomentação de debates como esse e tantos outros, para que ela possa, de alguma forma, iluminar a trilha da comunidade que a abriga e a trilha de sua própria história. Muito obrigado, é um privilégio, mais uma vez, ouvi-lo. Eu que quero agradecer. Uma palavra que eu não usei aqui, mas que devia estar presente em tudo. É crítica. Talvez até um bom título seria para um tempo crítico da humanidade, uma universidade crítica para construir o seu futuro. Estou de acordo. É a crítica. E nós perdemos. E tem um pouco a ver, professor, com uma pergunta, e também a ideia de elitismo ou não. Eu creio que nós estamos, no Brasil, a gente costuma viciar até as coisas boas, viciar no sentido negativo. Podia citar uma lista aqui, mas não, eu vou ficar numa. A ideia de trazer pessoas que não tiveram uma boa educação para dentro da universidade, talvez tenha sido uma maneira da gente deixar de criticar a falta de compromisso social. Ao incorporar pessoas pobres, deixamos de se sentir culpados da pobreza. Ao dizer, eu ouço o próprio presidente Lula, com toda a sua qualidade que eu reconheço, a maneira como ele fala que já tem filho de operário na universidade, às vezes estudando medicina, às vezes eu digo, é para não pedir desculpa, porque não tem médico para os outros filhos de operários. Eu acho que a gente está pagando um pecado. Ao dizer universidade para todos, nós nos isentamos da responsabilidade com a educação de base. Então, espírito crítico para discutir até as coisas que aparentemente são boas que nós fazemos. E que, sinceramente, deve ter os que estão escutando criticando a mim e reclamando disso. Porque criamos essa ideia de... Eu vou dar só um exemplo dessa banalidade das coisas boas. Eu já fiz uma vez um artigo que tinha uma palavra melhor. Corrupção. Corrupção da bondade. Tem coisa mais correta do que a estabilidade no serviço público? Não. Porque foi a maneira de evitar com que os dirigentes substituíssem os bons funcionários. Mas a gente fez com tal radicalismo que serve para proteger o mau funcionário. Nós estabelecemos uma espécie de latifúndio do emprego. A estabilidade não pode ser sem avaliação. E nós, das universidades, criamos isso. A estabilidade do professor, corretíssimo, para evitar que o professor seja escolhido a critério do reitor, do dirigente, do governante, pior ainda. Mas terminou sendo para fechar os olhos a certos descuidos de alguns de nossos colegas, talvez até de nós mesmos, não vamos nos isentar. Existe uma certa banalidade e que termina sendo uma corrupção de bondades. Eu me orgulho muito de ter sido o primeiro a formular a ideia de pagar a mãe para o filho estudar, que foi a Bolsa Escola. Formulei na UNB, aliás, no Núcleo de Estudos do Brasil Contemporâneo. E depois, como governador, fui o primeiro a executar, embora o Granda, logo aqui, em Campinas, Granda, né, prefeito? Não me lembro agora, estou confundindo com o Granda de Florianópolis. Em Campinas, logo fez, e eu até vim aqui a Campinas propor a ideia, antes mesmo de ser governador. Mas hoje perdeu a qualidade educacional, quando virou Bolsa Família, e criou um problema hoje. Como é que a gente escapa dessa necessidade de recursos financeiros para manter a população pobre? A gente vai ter que manter essa população, mas não fizemos o dever de casa de fazer com que essa população não existisse. Se nesses 30 anos a educação tivesse dado um salto,
Não precisava de 12 milhões de famílias recebendo Bolsa Família. Podia até precisar de 1 milhão, 2, 3, mas não desse tamanho, e aumentando. Tudo isso está por trás da palavra crítica, realmente. Eu acho que eu vou ter que descobrir um jeito de botar, mas como colocar, se é o resumo de tudo, né? Crítica, essa é a palavra que devia estar escrita em todas as paredes da universidade. E somos tão críticos que nos autocriticamos, né? A autocrítica é fundamental. E isso está faltando, não é aqui, né? Isso está faltando na política, muito. No mundo, né? Está faltando, no mundo, nós né? nos viciamos Hoje com uma ser maneira crítico de ver. é sinal de que você é intolerante, ou você, não é? Confunde-se a palavra ser crítico. Ou se você faz autocrítica, acham que você é um fracassado. Exato, exato. Nós temos aqui mais uma pergunta, eu vou, aí a gente encerra. Nós temos um professor que é assíduo às palestras do Núcleo, né? E ele está fazendo aqui a pergunta, professor Lourival Júnior, como seria possível contornar o viés político predominante com forte influência sindical presente na universidade pública e assim consolidar o lado democrático do atalho para o humanismo? Como é o nome do professor? Professor Lourival Olha, de Luca. Professor Lourival, eu vou responder. Eu não vejo como. Eu acho que... Eu coloquei aqui, né, que os sindicatos não resolvem. Não resolve. Mas eu acho pior, os sindicatos atrapalham muito. Porque o papel do sindicato é defender o que está aí servindo à categoria. Não é mudar o que está aí. Eu não vejo como. Agora, como quebrar isso? Talvez a própria crise que a gente vai viver vai fazer com que isso termine. Eu não sei se é verdade ou não, mas esse escândalo que está acontecendo de um banco, esse banco que quebrou agora, quebrou não, né? Mas o Banco Central fez a intervenção, que recebeu bilhões de reais de um banco estatal lá do Distrito Federal. Eu não sei se é verdade, mas tem se comentado que o Sindicato dos Trabalhadores quer abafar o caso, com medo de que, ao analisar a corrupção de colocar tanto dinheiro do banco, do Estado, em um banco privado que não tinha sustentação, tem medo que isso faça com que se descubra que o banco tem outros problemas e aí privatize o banco, que de fato já está privatizado pelos governantes, que põem esse dinheiro onde querem, e pelos funcionários, que não usam o banco a serviço da comunidade. Aqui é outra palavra que a gente precisa também fazer crítica. Público não é sinônimo de estatal. Estatal não é sinônimo de público. Tem coisas privadas, obviamente, que não servem ao público. Mas nem todo Estado serve ao público. O Estado serve às corporações, muitas vezes. E as corporações de professores, eu acho que são as mais problemáticas pelo seguinte, vou dizer isso aqui com todo o risco de dizer essas coisas. Um dos defeitos... Primeiro, uma outra coisa. Um dos vetores da concentração de renda no Brasil é a desigualdade educacional entre os filhos dos que têm dinheiro e os filhos dos que não têm. E uma das causas de piorar a educação de base são as longas e sucessivas greves de professores. Logo, as greves de professores são vetores de concentração de renda. A gente esquece isso, porque não tem greve nas escolas dos ricos. E se tiver, dura horas. As escolas municipais, os professores fazem greves por meses, às vezes. E as universidades, aqui eu tenho a impressão que vocês têm estado imunes a isso, no estado de São Paulo, as 3 estatais, mas as federais têm greves longuíssimas. Aí, quem estava... Mas a universidade já prejudica menos a concentração de renda, mas na educação de base, uma criança que teve 2 meses de greve, no final do curso dela, ela paga um alto preço na formação. E criamos a falsa ideia, ou seja, a ilusão,
de que as aulas são respostas. Não são respostas plenamente. Uma coisa é você fazer uma greve de um mês, e não tem greve de um mês, de operário de uma montadora de automóvel. Vamos supor, um mês. Terminou a greve, o parafuso está esperando o operário para colocar na porca, ali, no lugarzinho, certinho. E o carro sai com a mesma qualidade. Mas um menino que ficou um ano aprendendo aritmética, fica um mês sem aula, não é reposta igualmente. A cabeça dele já é diferente na hora de repor. Claro que pega alguma coisa, mas não é correto. Então, respondendo ao professor, isso é um lado da concentração de renda. Mas tem outro. Eu acho que uma realidade, o Brasil não dá valor aos seus professores. Uma realidade histórica. Não somos um Japão, não somos um país confuciano, né? Mas os sindicatos dos professores colaboram para que não se dê importância aos professores. Trouxemos o conceito social do proletariado industrial para dentro da escola. O sindicato de professores trata o professor como um proletário, não no sentido do salário, no sentido da relação profissional. Aí ele passa a ver os alunos, os pais dos alunos, o prefeito como patrões. O prefeito, até época, é quem paga, mas o menino não é patrão do professor, é discípulo. Mas a gente nem usa mais a palavra discípulo. E o professor é mestre, mas a gente nem usa a palavra mestre. É como operário da educação. Qualquer dia vamos botar esse nome, viu? Qualquer dia no Brasil vão substituir o nome de professor por operário, como já substituímos de mestre para professor. No Japão, a palavra professor não tem o significado do Brasil. Ele é um guru, ele é um mestre, ele é um orientador. Respeitado. Aí fica respeitado. Professor, mesmo que mantenha essa palavra, tem que ser algo superior ao operário da educação. Tecnificamos, proletarizamos. E aí fazemos greves e consideramos o salário acima de tudo. Eu tenho uma admiração grande como cômico daquele Chico Anísio, mas ele prestou um grande serviço com aquele negócio de o salário, ó. Aquilo tem um lado de conscientizar para o salário baixo, que é como os sindicatos tomam, mas tem um lado de desmoralizar. Por exemplo, ele podia dizer, e o salário ó, ainda não é desse tamanho. Era diferente dizer, e o salário ó, está entendendo a diferença? E o salário deveria ser assim, mas não é. Nós degradamos a carreira, as condições físicas, e aí vem outra coisa que não é da escola, a violência, né? Que chegou e que perturba a escola muito. Mas é uma boa pergunta essa do Lorival, que eu poderia ficar respondendo apenas dizendo, não vai ter como, tem que mudar isso, não é que não vai ter como de mudar, a gente vai ter que mudar. Mas hoje a relação sindical atrapalha muito a capacidade de sonhar com a educação de qualidade. Você vê que os sindicatos reagem com a ideia de avaliação. Ninguém reage à avaliação no futebol. Um técnico de futebol que perde 2 jogos, todo mundo já começa a pedir a cabeça dele. Mas um professor que fica 2 meses sem dar aula, ninguém pede a cabeça dele. Então, nós nos acostumamos. Não quer avaliação. Outra coisa, não quer comparar com o exterior. Cada vez que a gente diz que em tal país é assim, não, mas isso é outro país. Como se o Brasil fosse condenado geneticamente a não ter uma boa educação. Eu não vejo nada genético para dizer que o Brasil não pode ter educação em qualquer outro lugar do mundo. Como também não vejo nenhuma maneira de dizer que em poucos anos vamos ter. Vamos precisar de algumas boas décadas para chegar no nível de alguns países. E aqui só um parêntese. É a questão também do Brasil definir prioridades.
não é uma prioridade nossa, do brasileiro. Tire sindicato, tire tudo isso. Aí eu lembro uma visita que eu fiz à Irlanda, que é um país que tinha uma educação igual à do Brasil, lá nos anos 60. Péssima educação, muitos analfabetos. E eu estive lá no começo dos anos 2001, 2002, por aí. E eu soube que eles tinham feito um encontro de líderes sindicais, empresariais e políticos, durante 15 dias, para discutir o que fazer nos anos seguintes que eles iam entrar na Comunidade Econômica Europeia. Que prioridades todos seguiriam. Mudava de governo, mas aquilo continuava. E botaram a educação. Eu soube que isso aconteceu num castelo, numa cidade chamada Cork. E aí o embaixador do Brasil, lá em Dublin, com quem eu estava conversando, eu falei para ele que queria visitar esse lugar. Eu queria ter um sentimento, onde foi isso? Aí ele disse que não dava, porque eu só ia ficar 3 dias e não dava para ir e vir. Tem um mapa da Irlanda, aí eu disse, embaixador, isso aqui dá para a gente ir e voltar no mesmo dia. Isso é um país pequeno. Ele disse, você não conhece as estradas péssimas. Eu aí disse para ele, mas me diga uma coisa, como é que esse país que hoje é de ponta, é chamado o Tigre, Tigre, naquela região, historicamente, Tigre Celta, é um Tigre Celta de tecnologia, tem estradas ruins. Ele olhou para mim, fez um silênciozinho e disse, é por isso. As estradas são ruins porque eles botaram todo o dinheiro na educação. Agora vão fazer as escolas, as estradas. Definiram prioridades. A gente não vai definir essa prioridade nem tão cedo. Nós não temos nunca tivemos um presidente educacionista. Tivemos Juscelino desenvolvimentista, tivemos socialista, tivemos da agricultura, mas da indústria, mas da educação não tivemos. Até da universidade tem tido, né? Os últimos, desde Fernando Henrique, tem dado muita importância à universidade. Paulo Renato, depois Mercadante. Eles foram ministros que aumentaram o número de vagas para valer. Mas não houve dedicação à educação de base, nem à erradicação do analfabetismo de adultos. Então nós, acho que por conta do horário, né, nós vamos encerrar. Eu, mais uma vez, gostaria de agradecer enormemente a presença do professor, senador, reitor, mas, acima de tudo, professor Cristóvão Buarque, com essa belíssima discussão. E nós vamos para um almoço e vamos planejar o nosso futuro com o professor Cristóvão Buarque nos auxiliando no núcleo, que tem uma preocupação muito grande, o ensino superior e as universidades. Tenho todo o interesse em estar ligado a vocês, o máximo possível, e quero mostrar como a universidade pode ser o lugar disso. Essa minha fala aqui, ela não cabe num partido político. Essa fala minha aqui é um suicídio eleitoral. Só é possível na universidade, porque está olhando lá para frente e está fazendo a crítica. Essa crítica é um desastre para um candidato a qualquer coisa. Então, é a universidade. Então, eu me ofereço, sim, para a gente trabalhar a ideia de um núcleo para pensar o futuro crítico sobre a universidade para a humanidade. Um atalho, como o senhor propôs no título. Perfeito. Muito obrigado, então. Uma salva de palmas ao professor.